Oi, gente, tudo bom? Minha sexta-feira, depois de uma semana bem agitadinha no trabalho e felizinha porque semana que vem não tem trabalho. Bom, já viram? É um dois de paus. A primeira coisa que eu reparei quando eu tirei essa carta é que esse dois de paus ele vem aparecendo com uma certa frequência aqui no Via nos últimos tempos. O dois de paus é uma carta, a gente pode dizer que é uma carta meio de pausa, é uma carta que pede uma parada para reavaliar algumas coisas e principalmente para a gente ter um planejamento estratégico em relação a como a gente deve agir para a gente conseguir chegar no objetivo que a gente quer. Eu fiz uma associação muito interessante, eu acho, entre o dois de ouros da sexta-feira com o dois de paus de sábado. Sempre que a gente vê uma carta seguida da outra que tem o mesmo número ou o mesmo personagem, mas que muda o naipe, a gente pode pensar que a gente vinha num tipo de energia e que essa energia ela prevalece no caso aqui no dia seguinte, mas com um tom um pouco diferente. Vou explicar melhor isso. Ontem a gente teve um dois de ouros. O dois de ouros fala o quê? Pra gente pra gente criar concretamente uma mudança, uma pequena mudança que pode gerar uma grande mudança. Por quê? Porque muitas vezes a gente está muito parado, muito fixo num determinado comportamento, numa determinada postura, num determinado pensamento ou atitude, e a gente precisa sair disso. Só que sair disso exige uma mudança bem concreta. É uma mudança mesmo, em termos bem práticos, porque a gente está em ouros. Por que algumas pessoas têm alguma cisma com o dois de ouros? Porque a gente vai lá e a gente mexe uma pecinha e a gente quer que o resto fique parado. A gente quer mexer só uma coisa. Só que a vida é uma teia, eu falo isso sempre. Tá tudo interligado. Então quando a gente mexe algo, quando a gente modifica, transforma algo na nossa vida, é muito provável que outras coisas também modifiquem, também mudem. E a gente tem esse péssimo hábito de querer ter o controle da situação. Não adianta, gente. A gente pode no máximo querer administrar o que está dentro da gente, administrar nós mesmos. Mas a gente querer ter controle do que está fora da gente é perda de tempo e perda de energia. Isso não vai rolar, não adianta. Então o que eu vejo? Eu não sei como é que vocês agiram na sexta-feira, eu não sei o que vocês fizeram, se vocês efetivamente modificaram, transformaram alguma coisa. No meu caso, eu tive duas atitudes. Uma muito legal, muito bonitinha, que começou a apontar que pode realmente trazer alguma mudança. A outra não foi muito bonitinha, mas eu acho que foi necessária. E eu não sei se vai trazer alguma mudança ou não, mas enfim, eu fiz a minha parte. Aí o que a gente tem? Pro sábado, provavelmente, o que foi feito na sexta-feira em termos de mudança vai ter alguma repercussão no sábado. É o mais provável. E aí o que acontece? A gente tem mais energia e mais ação, porque a gente está no naipe de paus, que é ligado ao elemento fogo, então ele traz mesmo essa energia, esse dinamismo maior. E provavelmente a gente vai precisar aí ter uma postura estratégica. A gente vai precisar ter um posicionamento, um planejamento estratégico para dar continuidade ao que a gente estava planejando inicialmente. Bom,
Vamos trazer isso tudo para o sábado, de regência de Saturno. Normalmente aqui a gente fala o quê? Regência de Saturno, projetos, vida profissional. Ok, vamos começar falando disso. Tá na hora de planejar, tá na hora. Uma moto passando na rua, tudo bem. Tá na hora da gente planejar melhor, né? Tá na hora da gente começar a desenvolver ideias de uma forma mais articulada, de uma forma mais eficaz, né, em relação tanto aos projetos quanto à vida profissional. Ok, sem problemas, acho que a gente consegue fazer isso. Mas tem um outro aspecto de Saturno aí que é bastante interessante. Saturno, que todo mundo olha de cara feia, que todo mundo reclama. Saturno, como eu falo sempre, ele tem a ver muito com responsabilidade, com maturidade, com assumir questões, assumir atitudes, assumir erros, mas também assumir o que a gente tem de bom ou o que a gente fez de bom. Saturno tem muito isso, é uma energia bastante estruturada, né? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo também que essa influência de Saturno pode ter a ver com o que a gente costuma chamar de karma. Não o karma quando a gente fala assim, isso é meu karma. Não, gente, não é isso. Aliás, eu evito demais usar essa expressão porque ela já acabou deturpando do que ela é originalmente. Karma é simplesmente ação e reação, causa e consequência. Então, o que acontece? Qual é a visão que eu estou tendo aqui? Que de repente nesse sábado, hoje, a gente vai precisar lidar com uma certa estratégia em relação tanto às atitudes que a gente teve, que vão agora trazer consequências, como também em relação a atitudes de outras pessoas que ainda vão ter consequências ou que de alguma forma já tiveram suas consequências, e a gente agora vai ter que administrar isso de uma forma bastante inteligente, criativa, estratégica. Tá? Então, o que eu recomendo é que a gente fique atento a isso, né? Ou seja, não focar só na questão de projetos e vida profissional, mas também nesse outro olhar, ter esse outro olhar, né, em relação a isso. Bom, papo sério, né? Hoje eu tô sério, né? É que às vezes a gente... o meu hoje, o ontem de vocês, sexta-feira, foi um dia em que eu refleti bastante sobre muitas coisas. E dentre essas coisas, uma coisa que eu percebi assim mais forte é o seguinte: de um modo geral, principalmente assim, eu tô falando da minha realidade e obviamente acaba que engloba a realidade das pessoas com quem eu convivo, né? Tudo isso baseado na lei da atração. De uma forma ou de outra, a gente acaba convivendo mais e tendo uma proximidade maior com pessoas que têm uma energia semelhante à nossa. Isso é né? Claro que de vez em quando aparecem umas pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, o alienígena é ela ou sou eu, porque não tem nada a ver. Acontece. Mas de um modo geral a gente atrai para a vida da gente situações e pessoas que têm alguma relação com a gente. Por isso que de vez em quando pessoas somem e desaparecem. E a gente não deve reclamar. Porque se elas sumiram e desapareceram, das duas uma. Ou elas nunca tiveram tanto assim a ver com a gente, apesar delas tentarem fazer com que a gente acreditasse nisso, ou elas deixaram de ter algo a ver com a gente, porque elas mudaram, elas seguiram um caminho, a gente seguiu outro. Isso também acontece, tá? E aí eu tava pensando, eu e muitas das pessoas com as quais eu convivo, a gente teve uma educação, uma formação muito correta, muito certinha, em que a gente procura ter sempre uma postura muito ética. A gente prefere, na dúvida, eu passei
boa parte da minha vida ouvindo o meu avô materno falar isso, a minha mãe repetia, e assim, meu pai também tem isso, a família dele também tem isso. Meu avô dizia assim: se por um momento eu ficar em dúvida em relação a uma situação, pensando que eu posso ou me prejudicar ou prejudicar o outro, eu prefiro me prejudicar. Isso é forte, né? Eu cresci com isso, eu tenho isso, assim. Então, na dúvida, eu que danço. Na dúvida, eu vou ser generosa e compreensiva com o outro. Eu acho isso bacana, eu acho isso bonito, e isso tá dentro de mim. É uma coisa que eu acho que eu nunca vou conseguir tirar de dentro de mim. Por outro lado, a vida vai mostrando pra gente que será que a gente deve sempre agir desse jeito? Porque aí eu coloco aí na balança uma outra coisa que eu aprendi no decorrer da minha vida, que é o seguinte: se a gente não conseguir ser bom, se a gente não conseguir ser justo, se a gente não conseguir ser correto com a gente mesmo, perde muito valor a gente fazer isso só pro outro. Perde muito do valor. A gente tem que começar a exercer essa bondade, essa generosidade, essa correção com a gente mesmo. Porque senão a gente vai estar sendo injusto com a primeira pessoa que a gente tem contato, que é a gente mesmo. E isso foi uma coisa que eu questionei muito ontem. Eu fiquei analisando, eu lembrei, fiz um flashback de várias situações em que eu, tendo essa postura de me prejudicar ou de me recolher em benefício do outro, eu causei um mal a mim mesma. E se eu parar pra pensar bem, eu também não causei bem ao outro, né? Porque o outro vai continuar agindo daquele jeito e vai fazer aquilo com outras pessoas também. E ele vai continuar sem ter a noção do que ele está fazendo de verdade. Então, assim, sem querer ter a pretensão de ensinar nada a alguém, de ser melhor que o outro, eu acho que a gente deve ponderar bastante em relação a isso. A justiça é uma coisa muito difícil, muito difícil. Quem estudou um pouquinho a mitologia egípcia, já ouviu falar de uma deusa chamada Maat, sabe do que eu tô falando. E eu conto sempre essa historinha, eu já escrevi isso aqui no Via algumas vezes, que na época que eu tava lidando com um grupo, uma lista de discussão que tinha na internet, há muitos anos isso, no início do ano 2000, de vez em quando eu escutava pessoas, assim, invocando Maat, porque elas estavam se sentindo injustiçadas, e aí elas chamavam essa energia de Maat para fazer justiça, e eu falava sempre: ó, toma cuidado, porque será que você está agindo de uma forma justa também, o tempo todo? A gente nunca pode ter certeza disso, a justiça que fique com os deuses. Se a gente está aqui nesse mundo, é porque a gente não tem ainda uma noção muito ampla, muito sábia em relação ao que é justo ou não. Não sei se vocês concordam comigo. Então, assim, a partir do momento que eu tomei consciência disso, eu até brincava muito. Eu falei assim: gente, eu não peço justiça, eu peço misericórdia. Pra mim, que eu posso estar fazendo alguma bobagem e não tô sabendo, né? E pros outros também. Somos todos seres humanos, sujeitos a errar. Mas ontem eu refleti muito sobre isso. Muito, 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 muito. E de verdade, eu acho que a gente ainda tem muita estrada para saber dizer o que é justo e o que não é. Agora, de fato, a gente pode saber o que é correto dentro desse nosso mundinho da matéria. A gente tem como saber o que é correto ou não. E a forma mais precisa que eu encontrei até hoje de saber o que é correto ou não é a gente usar aquela
máxima que diz que é pra gente não fazer aos outros o que a gente não quer que os outros façam com a gente. Ou, para ficar mais bonitinho, mais positivo, a gente só fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem com a gente, né? E eu procuro viver desse jeito. Não vou dizer que nunca errei, não vou dizer que nunca agi com outra pessoa de uma forma que, se agissem comigo, eu não gostaria. Claro que eu já fiz isso. Mas eu posso dizer com certeza que tem aí uns 12 anos que errar eu errei, porque eu sou humana, faço bobagem, normal, é do jogo. Mas tem pelo menos uns 12 anos que eu não me lembro de ter conscientemente agido com alguém de uma forma que, se alguém agisse daquela maneira comigo, eu ficaria muito aborrecida, ou muito triste, ou muito magoada. Foi uma conquista, eu considero isso uma conquista. É quando a gente sai do nosso umbigo, sai do nosso egoísmo infantil, de ver só os nossos próprios interesses, e a gente começa a olhar a coisa de uma forma mais ampla e compreender que, de alguma forma, se somos todos um, se eu agir com o outro de uma forma que não é legal, que eu não gostaria que agissem comigo, eu também estou me prejudicando. De alguma forma, eu também estou me prejudicando. Ho'oponopono, né, gente? Eu tenho que lembrar disso sempre, mas é verdade, é verdade. E eu tenho percebido, foi uma coisa que eu comecei a reparar de um mês pra cá, mais ou menos. Como que eu ando cercada de pessoas boas. Como que as pessoas que não são tão boas, ou que são confusas, ou que são pessoas muito cheias de conflitos, muito negativas, ou muito egoístas, como essas pessoas, naturalmente, elas estão saindo da minha vida. Algumas de uma forma até definitiva, assim, de romper mesmo. Então, o que eu percebo com isso? Que eu tô refletindo aí isso que eu tô vibrando em mim. E que eu tô conseguindo não só levar aos outros uma energia boa, como eu tô atraindo pessoas que têm uma energia boa também pra perto de mim. E isso é muito bom. Então é isso, gente. Vamos pegar esse sábado, vamos analisar bem esse 2 de paus, vamos ver de que maneira que a gente pode se planejar melhor, ter uma forma de pensar e de agir mais estratégica, mais positiva, e que beneficie não somente a gente, como também as outras pessoas que estão próximas de nós. Tá bom? É isso então, o recadinho de sábado é esse. Ótimo sábado para todo mundo e um beijão.